figuras são confundidas com as figuras dos arcanos maiores. O que é compreensível porque, principalmente no tarô de Marsella, os números, né, dos naipes, as cartas numeradas, elas não tinham ainda representação com figuras humanas, né? Só tinha representação com figuras humanas as figuras da corte, né? Então era muito fácil das pessoas que estavam começando a estudar confundirem essas figuras com os arcanos maiores. Oi gente, bem-vindos ao Tarô de Hathor, eu sou a Camila e eu te ajudo a se conectar com a sua essência e a viver a sua melhor versão através do tarô. E hoje eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre as figuras da corte. Pois é, né? Muitas vezes essas cartas são confundidas, principalmente com os arcanos maiores, mas hoje eu vou esclarecer um pouquinho, né? O que essas cartas representam e como que a gente pode facilitar o entendimento a respeito da simbologia dessas figuras, tá bom? Então, para a gente começar, as figuras da corte, no total, são 16 cartas. São 16 cartas com 4 personagens divididas em 4 naipes. Então, são 4 personagens da corte para cada naipe, certo? Então, a gente tem lá o valete ou pajem, né? Dependendo do tipo de baralho, é chamado de valete ou de pajem. Nós temos os cavaleiros, as rainhas ou damas, tá? E os reis. Então, essas 4 figuras, a gente tem elas no naipe de copas, no naipe de espadas, no naipe de ouros e no naipe de paus. Por isso são 16, tá? Porque são 4, né? É um conjunto da corte para cada naipe do baralho, ok? A interpretação simbólica, essas cartas, as figuras da corte, elas têm várias interpretações diferentes, tá bom? E aí, dependendo do método de estudo, tem alguns métodos mais antigos que eles têm uma interpretação bem específica que hoje, né, atualmente, ou pelo menos o caminho que eu resolvi trilhar no tarô, não é o que é o mais usado, né, pelo menos não é o que eu mais uso, mas é importante a gente conhecer para a gente poder ter uma ideia, né, de como é que essa interpretação chegou do jeito que ela está sendo utilizada hoje, tá bom? Então, assim, para a gente resumir, né, essa parte da interpretação, as figuras da corte, elas podem representar pessoas que fazem parte da sua vida, né? Ela pode representar também alguns papéis que você desempenha, né, na sua própria jornada, na sua própria vida, e ela pode representar também alguns aspectos, algumas situações da nossa vida, tá? E não uma representação de um papel social propriamente, né? Ela pode estar falando de apenas um aspecto que a gente precisa observar naquele momento. Então é legal, né, essa visão a respeito das figuras da corte e a gente entender um pouquinho, né, como é que surgiram essas figuras, né, por que essa representatividade, por que ela é usada até hoje, né? Primeiro porque é a representação mais tradicional, mais clássica do tarô, né? Tem tarôs mais modernos, né, mais atualizados, enfim, que tem uma vertente aí diferente, que às vezes modifica uma figura ou outra, né? Eu já vi alguns baralhos, por exemplo, que tem príncipe e princesa, né? Mas a maioria é pajem, cavaleiro, rainha e rei, porque são as figuras que descendem mesmo do baralho tradicional, né? Dos mais antigos, tá? Que o tarô de Marsella é o que a gente tem ainda hoje, né? Assim, que a gente conhece, tem acesso na atualidade, que é mais fiel aos tarôs mais antigos. Na leitura de tarô, essas cartas elas podem atuar de diferentes maneiras,
tá? Elas podem atuar como mensageiros, né? Como um apontamento de algum tipo de conflito que pode estar ocorrendo, principalmente conflitos relacionados ao modo de se comunicar, tá? Essas cartas, elas falam bastante pra gente da forma de se comunicar, né? Como é feita essa comunicação, e podem manifestar também algumas lições de vida e até mesmo mensagens de sucesso pra gente, tá? Então, são figuras que são muito ricas, né? É claro que elas têm uma diferença importante em relação aos arcanos maiores, porque elas pertencem ao grupo de cartas dos arcanos menores, tá? Então elas falam pra gente de coisas mais do dia a dia, né? De coisas mais práticas, de coisas mais fluidas, né? Que acontecem na nossa vida mais rapidamente do que os arcanos maiores. E assim, por mais que hoje a gente use muito mais, né, as interpretações simbólicas, né? Que são riquíssimas, que usa aí da nossa função transcendente, né? De inúmeros significados, né? A função transcendente é um conceito do Jung, que ele falava que, por exemplo, um determinado símbolo, né? Ele pode ter interpretações dependendo da pessoa que está observando, né? Então, cada pessoa, ela consegue transgredir, né? Aquilo que está ali simbolizado, né? De acordo com as experiências dela, de acordo com as associações que ela faz, tá? Então, o símbolo, ele é muito rico, né? Mas a gente tem que lembrar que as primeiras interpretações, né? As primeiras metodologias do tarô, elas eram muito baseadas no método adivinhatório, propriamente. Então, essa carta significa isso, aquela carta significa aquilo. Hoje não, hoje a gente tem, né, essa possibilidade de aprofundar um pouco mais e trazer esse simbolismo aí à tona, né, que traz uma riqueza, né, de interpretação, traz uma riqueza de detalhes muito maior, mas existe uma interpretação adivinhatória, principalmente adivinhatória, né, gente, que ela fala pra gente que, assim, quando existe mais de uma figura da corte na leitura de tarô, é porque existem outras pessoas influenciando naquela situação, tá? A gente pode utilizar isso? Pode, tá? Porque, assim, isso é uma herança, né? Vamos dizer assim, é uma herança da cultura popular do tarô, né? E foi passando de tempos em tempos, enfim, né? E isso acabou se mantendo, né? Então, quando a gente vê várias figuras da corte numa mesma leitura, a gente já imagina que existem outras pessoas envolvidas naquela situação, tá? Se não são outras pessoas, muito provavelmente tem diversos aspectos da mesma pessoa envolvidos na mesma situação, tá? Então, essa é uma observação que a gente tem que fazer para as nossas leituras ficarem mais objetivas, né? Para trazer realmente a mensagem que a pessoa está precisando naquele momento, ou até mesmo para você poder entender ali a sua leitura em relação às figuras da corte, do que essas cartas estão querendo dizer para você.